aqui no programa Negros Online, parceria da Rede TVT, do canal universitário e da sua querida Universidade Zumbi dos Palmares, no canal do YouTube. E antes de mais nada, peço que você se inscreva lá no canal do YouTube, que é para levantar o número de seguidores. Antes de mais nada, queria também falar sobre o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, que está em andamento. Um grande abraço ao nosso afro-reitor, José Vicente. Bem, hoje estamos aqui com André Barros, um amigo meu de uns 30 anos, foi candidato também a deputado federal. Nós dois concorremos aqui, não nos elegemos, mas ele é um advogado histórico do movimento da Marcha da Maconha, que está levantando uma novidade, que é o direito canábico. Tivemos recentemente, aqui no Rio de Janeiro, com a Comissão de Direito Canábico da OAB do Rio de Janeiro, um congresso estadual de direito canábico. Eu fui lá assistir, o André participou e levantou uma série de questionamentos importantes, como a participação dos negros na discussão do direito canábico. E, por isso, eu, que presido a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, com a parceria da Criminologia, Comissão de Criminologia do IAB, presidida pela Márcia Diniz, a senhora Márcia Diniz, e a Comissão de Direito Canábico da OAB do Rio de Janeiro, presidida pelo Vladimir Saboia, vamos realizar no dia 14 de agosto um evento com um enfoque diferente, que é legalização da maconha, economia e a reparação da escravidão, que é o tema de hoje, de sempre, da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. André Barros, por favor, as suas primeiras palavras sobre esse tema tão importante que nós temos aí. Vamos abordar ele de frente, de trás, por cima, por baixo. Meu amigo, colega de advocacia, Humberto Adame. Inicialmente, como a TV Zumbi dos Palmares, eu queria deixar registrado que no livro de Edson Carneiro, historiador, antropólogo da Bahia, foi deputado federal, se não me engano, pelo Partido Comunista da Bahia, ele tem um livro chamado Quilombo dos Palmares. E nesse livro, ele coloca que no Quilombo dos Palmares havia plantação de maconha, inclusive para os negros curtirem o banzo, a saudade da África. A gente sabe que tem uma amplitude muito maior a questão do banzo, mas ele escreve isso no livro e diz que no Quilombo dos Palmares havia plantação de maconha. Inclusive, quem traz a maconha para o Brasil em sementes são os negros degredados da África, escravizados no Brasil. Inclusive, um dos nomes muito chamados, sempre foi chamado, né, como fumo de Angola. Quer dizer, dando a indicação de que foram negros de Angola, né, que trouxeram primeiro as sementes de maconha. E hoje todo mundo sabe que a maconha é remédio, que foi descoberto pela ciência que todos nós, né, temos o sistema endocannabinoide, que traz o equilíbrio do sistema fisiológico, que é a homeostase, e a maconha tem as substâncias similares a esse nosso sistema natural, quer dizer, hoje descoberta como remédio para tratamento de, centenas de doenças, transtornos, e esse remédio no Brasil foi trazido pelos negros, degredados da África, escravizados no Brasil. Então, essa seria a minha primeira abordagem, grande Humberto Adame. É importante dizer, lembrando ainda, a pedido do nosso querido Carlos Xavier, que nos dirige, nos assessora,
que está aí com as suas plaquinhas, sempre acompanhando o programa, e hoje com uma nova assessoria, que são da estagiária Carol e do Gustavo Pisbel, que é advogado aqui na Abelha Advogados, que estão dirigindo, fazendo a produção, e depois o Marcelo vai editar. Nós estamos com essa pressa toda, porque você lançou no evento da OAB do Rio de Janeiro eu prestei muita atenção e depois eu estive lá, eu fiquei muito... primeiro, a pouca participação de advogados negros. Então, para esse evento que nós vamos fazer no dia 14 de agosto, e que o tema a gente já definiu, que é legalização da maconha, economia e a reparação da escravidão, você não sabia disso. Portanto, se inscreve, você que está nos assistindo não sabia disso, por isso, não se esqueça de se inscrever no vestibular da Universidade do Vítor Soares. Mas então, eu queria que você, André, fizesse você chamou a atenção, que fizesse uma digressão, pode usar o tempo que você achar que lhe convier, sobre a economia, porque a gente viu que tem empresas estrangeiras fazendo habeas corpus, conseguindo autorização para o cultivo e para a importação da maconha medicinal, e me chamou muita atenção esse mercado que deve também ser oferecido, ser oportunizado, e aí é um mercado para advogados também, no sentido de que populações pobres, e a grande maioria da população pobre é a população despreocupada, mas também advogados negros que estejam habilitados e possam usufruir desse mercado que é a maconha legalizada, que é um primeiro ponto que eu queria que você abordasse, e também a participação desse uso medicinal, do uso recreativo, que ainda está se falando muito pouco, e desse mercado para advogados negros, que se abre a porta aí como a possibilidade deles participarem. Afinal, os pobres também têm direito a participar desse mercado que está batendo a porta aí. Não é isso, André Barros? Humberto Adame, eu não cumprimentei todos que eu deixei para você, né? Mas faço suas as minhas palavras. A questão é a seguinte: hoje, com a legalização, nós estamos vendo que se trata de um mercado bilionário. Com a legalização que está ocorrendo no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, na África do Sul, estamos vendo que é um mercado bilionário. A maconha era consumida somente, praticamente, pelos pobres, negros, índios também, até os anos 60. Até os anos 60. A maconha era chamada aqui no Brasil, o ópio do pobre, de forma pejorativa. A partir dos anos 60, os brancos, com a contracultura, com o rock, com a música em geral, com todo aquele movimento que foi desencadeado, movimento hippie, movimento libertário, os brancos vão consumir maconha também no Brasil, mas a partir dos anos 60. Agora, o que nós estamos vendo com a legalização é que é um mercado bilionário. E no mundo inteiro, os negros que sofreram e que sofrem com a ilegalidade, aqui no Brasil são penas altíssimas de prisão, e além da pena de morte, que não é institucionalizada no Brasil, mas ela ocorre nas favelas, onde mora a grande maioria são pessoas negras. Então, esse fenômeno vem acontecendo no mundo inteiro. Em Nova York, com a legalização em Nova York, deputadas negras, pastores negros, falaram o seguinte: alto lá, nós somos a favor da legalização, desde que os negros que estão presos sejam colocados em liberdade, aqueles que estão presos por tráfico de maconha, e eles tenham a licença para poder vender maconha.
porque a licença custa US$ 1 milhão e somente brancos de classe média e ricos também estão vendendo maconha à vontade em vários estados americanos. Um fenômeno que aconteceu também na África do Sul. Na África do Sul, o governo, que é do CNA, né, do Congresso Nacional Africano, o presidente da África do Sul é do CNA, eles falaram que a África do Sul já estava muito atrasada nesse mercado e estão desenvolvendo um programa de governo para a África do Sul entrar na competição desse mercado. Mas aí você, na África do Sul, tem os negros Rastafari, inclusive, que fazem a plantação centenária da maconha e vendem maconha também. E eles também estavam ficando de fora desse mercado. E fizeram, inclusive, manifestações pelo país afora e já estão, parece, aí eu não tenho maiores informações, mas já estão, de certa maneira, entrando nesse mercado. Aqui no Brasil, o que nós percebemos é que os negros estão completamente de fora do debate, sequer existe o debate, porque a maconha é vendida no Rio de Janeiro, por exemplo, por todas as classes sociais. A classe média vende maconha, os pobres negros também vendem maconha, mas, na minha opinião, os traficantes são milionários, que aí estariam na classe social alta da sociedade, né? Por exemplo, nós temos na lei de drogas 3 crimes. O artigo 28, que é portar para uso próprio, plantar para uso próprio, que continua sendo crime, mas não é penalizado não tem a pena privativa de liberdade. Nós temos o artigo 33, que é vender, fornecer ainda que gratuitamente, são 18 verbos, onde a pena aí é de 5 a 15 anos. E nós temos o financiar, que é o artigo 36 da Lei de Drogas, que é financiar e custear o tráfico de drogas, que a pena é de 8 a 20 anos. Então toda lei tem que ter uma racionalidade, né? Então nós temos aí na lei o comprar, vender e financiar. Se realmente existisse combate ao tráfico de drogas, o sistema começaria no crime mais grave, que é financiar, com a pena de 8 a 20 anos. Mas nesse crime nós não temos sequer inquérito policial no Brasil. É um desafio que eu faço a todos os juristas, delegados, promotores, advogados, se alguém conhece algum inquérito, eu estou falando inquérito, quer dizer, se não tem inquérito, obviamente não tem ação penal, porque o inquérito prepara a ação penal, né? A grande maioria das ações penais, 99%, são baseadas em inquéritos, né? Que a finalidade do inquérito... E os helicópteros que estão achados aí? Acharam da ministra, do lado do tio da ministra. Sim, mas aí ele estaria dentro da distribuição, porque na realidade é o seguinte, a maconha, como café, como cerveja, como açúcar, né, cada produto tem um mercado. Inclusive o órgão que fiscaliza as fusões, as práticas infrativas à concorrência, é o CAD, não é a polícia. Por exemplo, agora as empresas estrangeiras de petróleo estão acionando o CAD contra a Petrobras por causa da política de preços, que elas estão se sentindo prejudicadas no Brasil. Veja só, empresas estrangeiras acionando órgãos de concorrência no Brasil contra a Petrobras, dizendo que a Petrobras está praticando uma política de preço que é infrativa ao mercado, porque está abaixo do preço internacional do mercado. Então na maconha, como todo produto e todo mercado, a maconha tem a sua cadeia produtiva, que no caso é a plantação, produção, distribuição, atacado e varejo. E como no Brasil eles praticamente acabaram com as plantações de maconha no polígono da maconha, a maconha hoje no Brasil é toda vinda do Paraguai, praticamente toda vinda do Paraguai imprensada
e, obviamente, são toneladas que são distribuídas pelas rodovias. No caso aí, você falou, acho que foi até um avião, né? Avião, normalmente, eles fazem transporte de cocaína, porque a maconha são toneladas, toneladas. Então, por exemplo, olha o absurdo. Ali no Jacarezinho, Jacarezinho fica em frente à cidade da polícia. Você atravessa ali a Dom Helder Câmara, em frente, inclusive, à escola de samba do Jacarezinho, né? A antiga avenida suburbana. Então, se você atravessar o Jacarezinho, for na cidade da polícia, você não vai, você pode perguntar lá, qualquer pessoa pode perguntar, se conhece algum inquérito no artigo 36, que é financiar e custear. Não vai encontrar nenhum. E a mesma polícia que não investiga quem está financiando e custeando, ela entra na frente, na rua, na mesma rua, né? No Jacarezinho, no varejo, metendo bala, dizendo que está combatendo o tráfico de drogas. Economicamente, na cadeia produtiva que eu falei, plantação, produção, distribuição, atacado, varejo, você jamais vai combater um mercado no varejo. Quer dizer, economicamente, só não é. A gente só não diz que é uma piada, porque é racismo na realidade. Quando a polícia entra nas favelas combatendo o varejo, ela não está combatendo o tráfico de drogas algum. É uma farsa racista e nós temos que debater no Brasil, sob o ponto de vista econômico, a legalização da venda da maconha nas favelas. Porque... Nesse ponto aí, eu queria colocar no debate, primeiro, é possível a gente pensar em fazer essa ação judicializada com esse enfoque, número um. Dois, reparação da escravidão. É possível, no mercado da maconha legalizada, como algumas cidades dos Estados Unidos e Paris também, a França e na Jamaica, estão falando na reparação da escravidão no mercado da maconha legalizada. E, finalmente, é possível ver que os advogados negros possam participar, inclusive qual vai ser a consequência de um cenário de maconha legalizada econômica, onde o aparato policial que é colocado para botar a polícia para correr atrás do usuário, do traficante de pequena escala, e você, como no Uruguai, você deslocar todo esse grande conglomerado da luta da maconha, do combate às drogas, para outras coisas. Inclusive, você não vai ter mais a polícia correndo atrás, e que gera um chamado genocídio da população negra, jovem, que é bala perdida para todo lado. Bom, no aspecto da segurança pública, eu fico muito preocupado com o seguinte: se a maconha for legalizada, aliás, só dar um parênteses, ela está legalizada hoje no Brasil para o capital estrangeiro, porque mais de 500 produtos de maconha podem ser hoje importados no Brasil com a chancela da Anvisa, inclusive maconha in natura. O que eu fico preocupado é com a legalização da maconha no Brasil, nas cidades, e as favelas ficarem de fora. Porque daí, obviamente, o comprador vai preferir, né, ir no mercado legal do que ir no mercado ilegal. E será uma enorme injustiça. Por quê? Porque a maconha, na realidade, ela sempre foi vendida nas favelas. A resistência desse comércio, quem tem o know-how de vender maconha no Brasil são negros nas favelas, pobres nas favelas, eles é que vendem maconha há quase, sei lá, séculos, né? Um século, quase um século, um pouco menos. Como eu falei, os brancos de classe média também vendem, mas sempre venderam a peso, 50 gramas, 100 gramas.
nas favelas vendia em pequenas quantidades, eram chamadas as mutucas, a dola, né, a famosa dola. Então, a favela sempre vendeu e vendeu muito bem, tem o know-how do comércio, né, da maconha. Então, a gente tem que debater porque, se for legalizado e deixar a favela de fora, além de uma grande injustiça, vai ser preocupante, porque a favela vai perder uma parte de um mercado bilionário. Hoje a gente sabe que é um mercado bilionário. Então, por exemplo, vamos supor que seja vendido 1 tonelada de maconha na região ali, em qualquer região. Porque a gente sabe hoje que o Uruguai tem que produzir 8 toneladas por mês para suprir o mercado interno, que são 200 mil pessoas inscritas que podem comprar 40 gramas de maconha nas farmácias. Então, o Estado tem que produzir 8 toneladas por mês, só para quem compra na farmácia, no Uruguai. Se o Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes, tem que produzir 8 toneladas, imagine o Rio de Janeiro, com 7 milhões de habitantes. Imagine São Paulo, nas biqueiras de São Paulo, né? Então, é um mercado de toneladas. Deve circular no Rio de Janeiro, pode ser 30, 50 toneladas por mês. Se você colocar R$3, 1 grama, 1 tonelada, o faturamento de 3 milhões mensais. Então, esse dinheiro tem que ficar na favela. Onde, se tem um comércio na favela, a gente tem que legalizar para que esse mercado milionário, essa renda, fique na favela, gerando emprego, gerando renda, e inclusive na política, obviamente, de redução da desigualdade social no Brasil. Então, esse debate precisa ser realizado de forma franca e tranquila. Não há nenhum problema na realização desse debate, porque a maconha está sendo vendida no Brasil. Você pode comprar hoje pela Farmausa, por exemplo, in natura. Se você pode importar maconha in natura dos Estados Unidos, por que aqui na favela os negros pobres que estão nesse comércio há tanto tempo não podem? Né? É uma Vamos fazer injustiça. essa parte aí e vamos também partir para uma coisa que você mencionou lá na OAB, e menciona também, foi até acompanhado pelo Emílio, a questão da reparação da escravidão. Vamos trazer mais gente para esse debate. Eu acho que é muito importante buscar esses componentes internacionais e pensar até qual tipo de ação a gente pode propor, imagino que deva ser até no Supremo Tribunal Federal, que é para dar essa extensão, ampliar essa possibilidade que você tem de trazer o comprador brasileiro para o vendedor internacional, esse acesso, e você barrar aqui as pessoas que podem até produzir, plantar e trazer. É um debate muito interessante e acho que, sob o palio da Constituição Federal, isso vai ser inegável. E mais na violência agregada, nessa chamada guerra às drogas, que a gente sabe que é para fazer. Eu lembro que na DPF 635, a DPF das favelas, o ministro Fachin acaba de determinar o uso de câmeras, né, pela polícia, toda a polícia. E a gente vê que isso tem servido mais para que a população pobre, que é em sua maioria a população principal, seja perseguida, morta, e por isso mesmo eu quero deixar as palavras finais. Você, André Barros. Humberto Adame, muito obrigado, meu amigo, colega de profissão. E não vou falar nada, não. Vamos deixar na expectativa para o pessoal assistir o nosso debate do dia 14 de agosto, que vai ser importantíssimo. Acho que é o primeiro debate no Brasil que realmente vai abordar
essa questão da reparação, e acho que dentro dessa questão da reparação está a legalização da venda da maconha nas favelas. O Congresso foi importante, o Congresso de Direito Canábico foi muito importante para, de certa maneira, dar um pontapé inicial, mas, como um todo, vai ser a primeira mesa que vai realmente debater esse assunto no Brasil, hein, Adame? No Brasil. Meus parabéns. Chamar todo mundo para o debate. É isso aí, valeu, obrigado, tchau. E bacana também.